Paz e luz, eu quero conversar com você que é seminarista e que você participa de uma igreja pequena, ou você é pastor de uma igreja pequena e você está fazendo nosso seminário. Então essa parte, ela foi uma parte planejada para orientar os pastores de pequena igreja, chamadas igrejas pioneiras. As igrejas pioneiras são aquelas igrejas que elas foram fundadas por um pastor e elas têm ali seus 100 membros, 80, tem algumas que têm até menos, 50, né? Outros têm 200 e assim são variados tamanhos. A sua igreja é pioneira. Se a sua igreja é pioneira, ela não precisa ser ilegal. Então é bom você registrar a sua igreja. Como é que eu devo fazer para registrar? Vou dizer daqui a pouquinho. Então é o seguinte, porque você é pioneiro, você não é menor do que nenhuma igreja grande. Toda igreja grande saiu de outra igreja. Por exemplo, a Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista. A Batista saiu de outros, né? Ana Batista, que saiu de outro, que saiu de outro, que saiu de outro, que saiu da Igreja Católica, que saiu de outro. Então, não se sinta menor, não. Nem você que tem uma igreja grande, não se sinta maior, não. O importante é servir a Deus. Porém, você deve ter critérios. Você que é pastor de uma igreja pequena, precisa ter critérios. Quais são os critérios? Ou seja, ter uma igreja organizada. Você vai aprender em administração eclesiástica que você deve ter um livro caixa para anotar as entradas, deve ter 2 tesoureiros, que não seja sua esposa, né? E aí é bom demais, né? Até fica feio. Então 2 tesoureiros, fazer uma coisa bem feita, não é coisa escondida não, ninguém está roubando, nem matando não. Então tem que ser uma coisa bem ordenada. Se entrar 100, entrou 100. E se o pastor tem um ordenado de 2 salários mínimos, que tenha. Ele não está roubando, ele está tendo os seus honorários. Ele está tendo aquilo que ele merece, aquilo que ele precisa para sobreviver. Então, a igreja pioneira não precisa ser desorganizada, bagunçada, ou ficar criticando as igrejas grandes. A igreja grande, não. Tem gente que gosta de igreja pequena. Tem gente que gosta de igreja de favela, igreja de fundo de quintal, de igreja do sítio. E essa igreja de fundo de quintal? É a igreja do Senhor? Sim, é a igreja do Senhor, amada por Deus, maravilhosa. Porque aquelas pessoas que estão ali gostam de estar ali, então glória a Deus. Mas deve ser organizadinha. As entradas devem ser organizadas, os presbíteros, os diáconos. Não deve ser centralizado num homem só, né? Ou ter um lugar especial. Você não pode fazer uma igreja dentro de um galinheiro, né? Ou dentro de uma garagem, tira os carros, depois bota a igreja. Bem, mas se tiver, glória a Deus. Mas mesmo assim, deve-se organizar isso aí, com um livro caixa, com um livro ata para anotar, com um registro. O registro é baratinho. Hoje, você com menos de 2 salários mínimos, você registra uma igreja. Você chega para um advogado, pega o estatuto de uma igreja, antes de registrar, leia o estatuto, já que o estatuto não pode ser mudado. É muito difícil mudar o estatuto, então leia, se você concorda, se não concorda, faça uma reunião, procure ser organizado. Coisa pequena, ou seja, instituição pequena, falo com carinho, né? Não precisa ser desorganizado. E principalmente você que está assistindo esse nosso vídeo, através do Seminário Teológico Luz Online, você mostra que você está querendo aprender. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Pelo fato de você ter uma igreja pequena, não quer dizer que você seja um leigo, uma pessoa que não sabe de nada. Ao contrário, você tem que mostrar moral espiritual. Ou seja, saber das coisas. Olha, eu fiz um curso, eu sei disso, eu estudei teologia, eu estudei aquilo, eu acredito nisso, sei disso, sei daquilo, sei dessa teoria, sei daquela outra. Olha só que beleza. A igreja organizadinha, com filtro, com copo descartável, não é aquele copo sebento para todo mundo beber num copo só. Coisas, detalhezinhos, os bancos bem limpinhos, sem poeira, né? Uma passadeira, um púlpito bem elaborado, algo bonito. Aí, meu irmão, sua igreja pode ter 20 pessoas, mas é uma bênção. Pode louvar a Deus batendo palma, pulando, marchando. Temos a liberdade de querer fazer, né, da forma que Deus coloca no nosso coração, desde que não se torne heresia. Fique à vontade, mas faça coisa bem organizadinha.
vamos mostrar para você uma igreja mais ou menos de 100 pessoas, e esta igreja você vai ver mais ou menos como é a organização, para você imitar, para você fazer até melhor do que essa igreja, né? O que é bom deve ser aprendido, o que é bom deve ser imitado, o que é ruim não, mas o que é bom sim. Então imitar o que é bom é algo benéfico. Você tem uma igreja pequena, você não fica com síndrome de inferioridade. Quando tiver a reunião dos pastores da sua cidade, vá. Você não é um pastor. Outra coisa, a questão da unção. A unção do pastor é muito importante. A unção, ele deve ter um registro no livro Ata. Você deve ver isso em administração eclesiástica. E deve ser feito por outros pastores. Vários que eu digo é 2, 3, ou até mais, 10. Eu já fiz ordenação de 3 pastores com 15 pastores. E esses 15 têm que assinar. Porque, por exemplo, você tem uma igreja, a igreja pentecostal, maravilha de Deus. Não sei se tem essa igreja, né? Mas se tiver, glória a Deus, que o nome é lindo, né? Então, eu estou dizendo isso sem saber se existe no Brasil essa igreja. Mas vamos dizer, igreja tal, igreja pentecostal. Então, foi ungido aonde? Meu tio veio de São Paulo e ungiu. Eu estava no quintal, assim, ele pegou o óleo e danou na minha cabeça e eu fiquei ungido. É uma coisa muito chula, é muito simples. Não, mas o Espírito Santo tal, não é criticando ninguém, preste atenção. Como professor, eu estou querendo incentivar algo melhor. E se já houve isso, existe um outro sistema muito legal, que é o reconhecimento da ordenação. Você pode fazer o reconhecimento da ordenação. Aquela ordenação que foi feita, mal feita, você faz o reconhecimento da ordenação. Como? Você faz um culto festivo, convida uns 5 pastores, e nessa vinda dos 5 pastores você coloca em ata os 5 que vêm, que vai fazer uma ordenação, um reconhecimento de ordenação, e quando eles vierem você explica para ele, mostra, se eles quiserem, sim, a gente vai assinar. Então, no meio do culto você faz aquela festa maravilhosa e faz o reconhecimento de ordenação, com aquele documentozinho assinado. Olha que bom, olha que maravilha. Então você vai ser documentado. E depois essa folha da ata deve ser registrada em cartório para ter valor jurídico, né? E se a igreja for registrada, pronto, fica melhor. Se ela não for registrada, mesmo assim registra a folha da ata, para quando a igreja for registrada, essa ata tem algum valor perante a igreja registrada. Então você que é pastor, presbítero ou dirige uma congregação de sítio, de lugares distantes ou lugares pequenos, você tem que fazer uma coisa bem feitinha. Água para o pregador quando estiver pregando beber. Teto muito baixo é perigoso, esquenta, dá problema de mente nas pessoas, é proibido pelo Ministério da Saúde. A igreja tem que ter no mínimo 4 metros de altura, mas já que eles exigem 4 metros, vamos dizer no mínimo 3. O cara coloca uma telha Brasilite e bota 100 pessoas dentro de um lugar quente, com aquela telha cozinhando o juízo das pessoas, pode dar problema, desmaios, ataque epilético e tudo mais. Cuidado no teto. O teto tem, isso vale para a igreja grande e igreja pequena, mas estou falando com vocês que têm igrejas pequeninas. Cuidado com o teto, veja se o teto está enferrujado, se for de ferro, veja se está com bicho, se for de madeira. Preste atenção, quantos já morreram o teto da igreja caindo em cima? Mas o Senhor guarda. E por que não guardou a da Universal? Por que não guardou a da Renascer? Existem leis nesse mundo e essas leis têm que ser cumpridas. Então qual é a lei? É o ministro ir lá olhar. Mas eu botei um gesso, pastor, tão bonito, certo? Então de 6 em 6 meses quebre uma laje desse gesso. Não precisa quebrar não, é só deslocar ela. Mande uma pessoa entrar para olhar a madeira, olhar a telha, olhar se está cedendo alguma coisa, se tem algum rachão. Preste atenção nisso aí. Ser pequeno ou ter uma igreja pequena não é sinônimo de desorganização, de coisa mal feita. Ter uma igreja pequena é uma oportunidade de você alcançar aquelas pessoas que nunca iriam para a igreja maiores. Tem gente que nunca entraria numa igreja grande. Por quê? Lá o pessoal está bem vestido, paletó, roupa nova, roupa de grife. Eles preferem ficar naquela igrejinha pentecostal que todo mundo vai de chinelo, vai com a calça rasgada, com a saia manchada, velha, desbotada, e vai louvar o Senhor. E é uma maravilha.
Eu nunca fui contra igreja pequena, sou extremamente a favor. Tomara que surja milhares delas, pequenininhas, cada um com um pastor diferente. Não, meu irmão, mas aquela igreja não faz parte de nenhuma convenção. Convenção que mais tem nesse mundo. Cuidado com convenção também, vamos falar sobre isso. Mas convenção é a coisa que mais tem nesse mundo, para se filiar, sair, entrar em outra convenção. Então faça coisa bem organizadazinha. Organize para as pessoas dizerem, rapaz, aquela igrejinha pentecostal do pulo é uma benção. Tudo organizadinho, começa e termina na hora certa. Não é aquela igreja toda de bolo, começa e termina 11 horas da noite, meia-noite, perturbando os vizinhos. Né? Então preste atenção nisso aí, meu amigo, que isso é sabedoria.